E aí, galerinha do YouTube, vocês que estão aí pensando, né, em fazer o vestibular da Unirv, que tá aí tremendo nas bases, que tá com medo, que tá querendo aí conhecer um pouquinho mais da prova. Hoje eu vou me apresentar aqui, eu sou a Maria, eu sou professora de português, mas também atuo na parte de correção de redação aí do curso preparatório da Unirv. E eu vou trazer aí um pouquinho da prova aí, só uma provinha aí para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, né, de uma questão aí, de um assunto muito relevante na Unirv, que é a interpretação textual. Gente, a Unirv, eu acho que ela queria ser, quando crescer, um livro, mas ela não pôde ser, e ela foi ser um vestibular. Mas aí, como ela tinha esse sonho, ela decidiu colocar um monte de texto para os vestibulandos, né, interpretar. E aí surgiu, né, a prova de português, né? Ela nasceu desse sonho aí. E a prova de português ela é composta por isso: um ou dois textos e questões para interpretar de acordo aí com esse texto que a gente for ler. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou ler um texto, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a prova da Unirv juntos. E aí a gente vai responder as questões e aí a gente vai ver algumas manhas aí que a gente pode ter para a gente ter aí no provinha da Unirv. E aí, se vocês quiserem saber mais, aprofundar mais ainda o que vocês precisam, porque isso aqui, ó, é um grão de areia numa praia grandona assim, carioca. Tem muito mais pra gente ver. Vem aí no nosso curso preparatório da Unirv do Mérito, que tá completo, gente, tá completo, tá muito bom mesmo. Então aí eu vou dar uma provinha para vocês aí na resolução de um exercício. Vamos resolver juntos aí uma interpretaçãozinha de um texto aqui. Então, igual eu falei, a Unirv é extremamente interpretação, interdisciplinariedade, interdiscursividade. A gente tem aí uma conversa entre os textos, né? A gente tem tudo isso. Então, a gente vai ler aqui um livro um texto do Lourenço de Aféria, que chama Herói Morto Nós. E aí a gente vai ler esse texto, dar uma interpretada junta. Eu vou fazer uma leitura mais guiada. O que é uma leitura mais guiada? Eu vou fazer o tom do texto, eu não vou ler correndo, igual a gente pega bula de remédio e passa o olho assim, correndo. Fala, não, é aqui, parece que tá falando árabe. Não, não é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer uma leitura aqui guiada na entonação do texto para vocês terem uma imersão aí. Olha que nosso professor tá falando palavras chique, tá? Até parece. Até parece, né? Estou enganando aqui. Então eu vou fazer aí essa imersão aí, a gente vai interpretar e a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona essa prova. Tá bom? Então vamos junto. Começar a leitura, ó. Não me venham com besteiras de dizer que herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Silvio, que pulou no poço das ariranhas para salvar o garoto de 14 anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está a salvo. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. Então, esse primeiro parágrafo aí desse texto já traz ali dois tapas na cara, dois pés junto no peito, assim, e a gente fica, uau, o que está acontecendo? Por quê? Qual que é o conteúdo aí desse primeiro parágrafo, né? Desse parágrafo inicial, professora? Ele está trazendo um relato, ele está fazendo um comentário aí lamentoso, emocionado. A gente percebe isso, porque ele já começa, não vem com besteira de falar que herói não existe, tá? Ele já vem aí com dois pés na porta, falando sobre um caso de um sargento que tava, né? E salvou um garoto aleatório de 14 anos de um poço, né? De um fosso ali, um poço de ariranhas, que o garoto tava lá dentro sendo devorado, os bichos estavam catando o garoto. E esse sargento entrou lá dentro, salvou o garoto, mas ele morreu. Então a gente tem ali esse início aí de contextualização pra gente. Que nome eu devo dar a esse homem? Escrevo com todas as letras. O sargento Silvio é um herói. Se não morreu na guerra, se não disparou nenhum tiro, se não foi enforcado, tanto melhor. Podem me explicar que esse tipo de heroísmo é resultado de uma total inconsciência do perigo? Pois quero que se lixem as explicações. Para mim, o herói, como santo, é aquele que vive sua vida até as últimas consequências.
Então a gente já vai marcando aqui algumas coisas que podem ser importantes. Vou pegar aqui a nossa famosa canetinha e dar umas sublinhadas aqui em coisas que eu acho que pode ser importantes para quando a gente for fazer as questões. Porque é interessante, é uma dica, né, que eu dou para vocês. E marcando partes que vocês ali, ó, às vezes ficaram com dúvida, ou que vocês acham que vai ser relevante, que é para vocês depois acharem mais fácil. Bater o olho, achou, para não perder tempo. Porque, igual vocês falaram, professora, a prova da Unirv é enorme. E aí eu tenho que parar e interpretar uns textos desse tamanho, professor, é muita coisa. Então, para facilitar a nossa vida, a gente já vai marcando coisa que a gente acha importante, tá bom? O herói redime a humanidade à deriva. Então, ele estava falando ali da questão de que o sargento é um herói, sim. Não importa se ele não morreu na guerra, se ele não foi exaltado, se ele não tem status, não importa, ele é um herói. Ele não quer explicação. E aí ele faz uma comparação do herói com o santo, dizendo que os dois vivem até as últimas consequências. E ele faz essa comparação dos dois, falando que os dois são iguais. Tá falando as questões que eles têm de semelhante. É isso que ele tá fazendo. O herói redime a humanidade à deriva. Esse sargento Silvio podia estar vivo da Silva com seus 4 filhos e sua mulher. Acabaria capitão, major, mas está morto. Um belíssimo sargento morto. E todavia, toda a vida eu digo, com todas as letras. Prefiro esse sargento herói ao Duque de Caxias. Aí a gente já tem aqui uma conversazinha, né? Com a literatura, trazendo o Duque de Caxias. O Duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a uma estátua. Aquela espada que o Duque ergue ao ar aqui na Praça Princesa Isabel, onde se reúnem os ciganos e as pombas ao entardecer, oxidou-se no coração do povo. Gente, olha essa metáfora que ele traz aqui, famosíssima figura de linguagem, essa comparação aí poética, né, sem uma comparação explícita, né, tipo, oxidou-se no coração do povo. Vocês aí, estudantes vestibulandos, né, de medicina, que devem ter um conhecimento muito maior que a professora aqui de química, mas oxidação, né, é uma reação química em relação ao oxigênio. Então, o oxigênio, né, entrou em contato ali, oxidou no coração do povo, né? E quando ele oxida o ferro, ele deteriora os ferros, né? Ele estraga o ferro. Então, ele oxidou no coração do povo essa ideia aí do Duque de Caxias, essa ideia aí dessa estátua, ela oxidou no coração do povo, ela foi estragada, ela ficou esquecida. O povo está cansado de espadas e cavalos. O povo urina nos pés do pedestal. Ao povo desgosta o herói de bronze, retocável e irretorquível, com umas enfadonhas lições repetidas por cansadas professoras que não acreditam no que mandam decorar. O povo quer o herói sargento, que seja como ele, povo. Um sargento que dê as mãos aos filhos e à mulher e passe incógnito e desfardado, sem divisas entre seus irmãos. Olha aí. No instante em que um sargento, apesar do grito de perigo e do alerta de sua mulher, salta no fosso das simpáticas e ferozes ariranhas, olha a ironia, simpáticas ariranhas, né? Para salvar da morte o garoto que não era seu, ele está ensinando a este país de heróis estáticos e fundidos em metal que todos somos responsáveis pelos espinhos que machucam o couro do outro. Extremamente emocionado, gente. Extremamente emocionado. Ele tá lamentando, ele tá aqui falando. No momento em que ele fez isso, ele provou para todo mundo que a gente é responsável um por o outro, que a gente pode mudar a vida do outro. É isso que ele tá falando no texto, gente. Incrível que é a língua portuguesa e as palavras, né? Como que um texto escrito consegue ser tão expressivo? Esse sargento não é do grupo cambalacho. Esse sargento não pensou se, para ser honesto para consigo mesmo, um cidadão deve ser civil ou militar. Duvido e faço pouco que esse pobre sargento morto fez revoluções de bar à base do uísque e da farolagem, e duvido que em algum instante ele imaginou que apareceria na primeira página dos jornais. É apenas um homem que, como disse, quando pressentiu as suas últimas 48 horas, quando pressentiu o roteiro de sua última viagem, não podia permanecer insensível diante de uma criança sem defesa. O povo prefere esses heróis de carne e sangue.
Então ele tá aqui falando que o povo prefere muito mais esses heróis de carne e sangue, esses heróis do povo, do que esses heróis príncipe da Cinderela, herói de um conto de fadas, os bandeirantes, heróis do patriarcado, do patriotismo. Eles preferem esses heróis do nosso dia a dia. Esses heróis de carne e osso, esses heróis que a gente consegue tocar, esses heróis que a gente consegue ver e sentir no nosso dia a dia. Então é esses heróis que eles preferem. Mas como sempre, o herói é reconhecido depois, muito depois, tarde demais, depois. Mas como sempre, o herói é reconhecido depois, muito depois, tarde demais. É isso, sargento. Nestes tempos cruéis e embotados, ele tá falando pro sargento, ó. É isso, sargento. Nesses tempos cruéis e embotados, a gente não teve o instante de reconhecer entre o povo. A gente não distinguiu teu rosto na multidão. Éramos irmãos. E só descobrimos agora, quando o sangue verte e quando te enterramos. O herói e o santo é o que derruma o seu sangue. Ó, novamente a comparação entre os dois com semelhança. Esse é o preço que dele cobramos. Podíamos ter estendido nossas mãos e te arrancado dos foscos das ariranhas, como você tirou um menino de 14 anos. Mas queremos que alguém fizesse o gesto de solidariedade em nosso lugar. Sempre é assim, o herói e o santo é o que estende as mãos. E este é o nosso grande remorso, o de fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais. Então a gente tem aí a Unirv trazendo um texto extremamente emotivo, extremamente aí, que realmente, né, ele prende a gente, né, ele faz igual a ressaca do mar, né, não ressaca de bebê, não, gente. Sei que vocês querem ser universitário, ficar em resenha, mas a ressaca do mar, né? O movimento da onda, ele prende a gente, né? Ele faz esse movimento, a gente segue, a gente entra, a gente é transportado para dentro desse texto. Magia das palavras, que a gente vai ver muito no nosso curso. Então, a gente tem aqui algumas afirmações e a gente vai julgar elas verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. O texto ele é um comentário emocionado sobre um gesto de solidariedade que resultou na morte de um militar? Certo. A gente tem isso lá no início do texto. Ele tá falando aqui no começo já, olha, não venham com besteiras. Não venham com besteiras dizer que herói não existe. Ele tá emocionado. E ele tá falando do sargento Silvio, que salvou um menino de 14 anos do fosso das ariranhas e que ele morreu. Então é exatamente isso daí que a gente viu. É um verdadeiro. Começamos com um verdadeiro. O conceito de herói é a ideia central do texto. O autor valoriza o herói anônimo e altruísta em detrimento do herói de guerra celebrado pela história. A gente tem isso exatamente aqui no finalzinho, quando ele fala o povo prefere esses heróis de carne e sangue. Que ele fala que esses heróis aí de status, o duque, espada, eles oxidaram no coração do povo, eles foram esquecidos no coração do povo. O povo prefere esse herói que ele pode ver, que ele pode sentir, que ele pode o quê? Ter uma aproximação, ele consegue se enxergar naquele herói, né? Ele tem uma, como que eu posso dizer? Uma identificação pessoal. Então a gente tem outro verdadeiro. O narrador contrapõe o conceito de herói ao de santo? Ele põe os dois lado a lado. Mas ele realça suas diferenças? Não. A gente tem isso aqui no texto, ó. O herói e o santo é que derrama o seu sangue. E aí depois nós temos aqui novamente que o herói é como um santo, aquele que vive sua vida até as últimas consequências. Então a gente não coloca ali as diferenças, mas a gente coloca as igualdades, o que eles têm de semelhante. Então essa questão aqui, senhoras e senhores, é falsa. Agora a gente tem aqui uma questão no trecho, o herói redime a humanidade à deriva. Os termos destacados, né, o herói, são usados em sentido particularizante, referindo-se ao sargento Silvio. Vamos pensar. Quando chega e fala, o herói redime a deriva, a sociedade à deriva, né? Ele redime a humanidade à deriva. Primeiro, o que é a deriva? A deriva é igual aquele barquinho que se perde no mar e fica perdido, a deriva. O herói redime essa sociedade, essa humanidade perdida. Mas é um herói? Não. É o herói de forma generalizada. Esse o herói virou quase o arquétipo herói, né? Ele é um coletivo, né? Ele é um sujeito coletivo. É os heróis.
Então, a gente não tem aí a questão de particularizante, não. A gente tem uma questão mais generalizada aí. Então, a gente tem que essa questão é falsa. Passando para a questão 2, galerinha. Bebam água. Lembrete diário para vocês beberem água. Outra afirmação. O sargento Silvio tinha uma mulher e 4 filhos. Verdadeiro. Um dos filhos de 14 anos foi salvo de um ataque de ariranhas? Não, gente. A gente tem bem aqui falando que ele salvou uma criança que não era sua. Que era um completo desconhecido. Certo? Então, esse aqui a gente tem que é falso. A gente já começou com um belo falso. O narrador exalta o senso de altruísmo do sargento, bem como supõe que ele seria honesto e avesso à ostentação. Onde é que a gente vê isso? Bem aqui, ó. Esse sargento não pensou se, para ser honesto para consigo mesmo, um cidadão deve ser civil ou militar. Duvido, e faço pouco, que esse próprio sargento morto fez revoluções de bar na base do uísque e da farolagem, e duvido que em algum instante ele imaginou que apareceria na primeira página do jornal. Então ele realmente faz aí uma defesa, né? Ele exalta esse altruísmo dele. E ele fala aí que ele não era ostentador, né? Que ele não era esse tipo de pessoa. Então essa questão é verdadeira, pessoal. Mais uma. Mas ao final do texto, o narrador dirige-se diretamente ao sargento em tom de lamentação? Sim. Eu até cheguei falando para vocês que nessa hora que ele fala, é isso, sargento. Nesses tempos cruéis e embotados, a gente não teve o instante de te conhecer entre o povo. Na hora que ele fala toda essa lamentação dele, ele dirige-se ao sargento. É como se ele estivesse falando com o sargento. Ô, sargento, foi tarde demais que a gente reconheceu. Foi tarde demais que a gente percebeu. E ele tá lamentando. Então, a gente tem que essa questão aqui, ela é verdadeira, galerinha. E por último, para acabar aqui, esse gostinho de quero mais de vocês, já tá sentindo? No trecho, e este é o nosso grande remorso, o de fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais. Os 2 pontos antecipam uma explicação. Gente, o 2 pontos, ele nasce, né, ele surge principalmente com essa defesa de que ele vai explicar alguma coisa. Quando a gente fala, este é o nosso grande remorso, a gente está querendo saber e vai explicar ali depois o que é esse grande remorso. É de fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais. Então, até a parte aí da explicação dos 2 pontos tá certo. E aí ele fala que o travessão traz para isso uma expressão de tempo que aumenta a dramaticidade da afirmação. Vamos ler tudo e vamos ver. É este o nosso grande remorso, o fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais. Então a gente tem ali esse tarde demais sendo uma expressão de tempo. E o parênteses, ele nasce também com essa urgência, ele traz a questão, tipo, ele aponta, ele fala, olha isso aqui. Ele traz essa questão de deixar as coisas mais à vista, né? De trazer as coisas com mais ênfase. Então a gente tem que essa questão que também é verdadeira. Então, galerinha, eu trago aí para vocês essa questão. E eu peço aí para vocês, né, com esse saborzinho de quero mais, vem estudar aqui no nosso canal, né? Vem aí trazer, vem para esse preparatório da Unirv que tá tão completo. Então aí um beijo da professora Maria e até o curso.